Fala, nação rubro-negra. Venho fechar essa noite aí com esse vídeo muito importante, com informações bastante relevantes aí com relação ao caso do Gabigol, tá? O Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, conversou com Fernando Soleira, presidente da Comissão de Antidopagem. Não é Globo, não é Vene Casagrande, não é Mauro César Pereira, não é Amaury de Paula Santos ou paraquedista rubro-negro, e sim Fernando Soleira, presidente da Comissão Antidopagem. Ele confirmou que o efeito suspensivo do Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi suspenso. Porém, não chegou nenhuma notificação para os seus advogados e nem para o Flamengo. Sendo assim, o atleta pode treinar normalmente, o atleta pode jogar normalmente. Todavia, a qualquer momento, essa notificação pode chegar e o atleta ficará suspenso até abril de 2025. Mas os advogados dele podem recorrer. Ele veio nas redes sociais falando que era fake news, pedindo retratação e tal. Sim, foi antecipada a notícia, tá? Aconteceu realmente e tem toda a explicação dada aí por Fernando Soleira. Preste bastante atenção nesse vídeo. Esse vídeo é do canal Pilhado Esporte. Vão lá, dar uma moral, se inscrevam lá. Muito bom, gostei muito do que eu vi, a explicação excelente. Fiquem aí com essa e mais outras notícias referentes ao Flamengo no dia de hoje. Daqui a pouco eu volto para as considerações finais. Galera, novidades aí sobre o caso Gabigol, tá? O Gabigol fez postagens hoje exigindo retratação da mídia, dizendo que tinha mentira com relação ao cancelamento, à anulação do processo dele. O Gabigol fez um desabafo hoje na internet e nós, na Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira, lá no nosso programa, ele conseguiu falar com o Fernando Soleira, tá? Que é o presidente da Comissão Antidopagem. Eu tenho os áudios aqui para mostrar para vocês, para deixar clara a situação. E o Gabigol, por enquanto, de acordo com o presidente da Comissão Antidopagem, pode sim treinar e jogar pelo Flamengo. Isso foi a informação que a gente recebeu. Eu tenho o áudio aqui do Fernando Soleira explicando toda essa situação. A gente também perguntou o que seria a União Federal, né? Porque o processo ele foi cancelado, ele foi anulado, porque não tinha um representante da União Federal. E aí a gente perguntou para o presidente da Comissão Antidopagem o que seria, né, essa União Federal. Ele respondeu tudo para a gente apurou toda essa situação do Gabigol e eu vou dividir isso aqui com vocês. E agora a gente vai trazer essa informação. Ou seja, o desabafo que o Gabigol fez nas redes sociais, ele tem um pouco de sentido, de acordo com o que disse o Fernando Soleira. O Gabigol, ele fez essas duas postagens. Eu até tirei print aqui. Uma é essa aqui, ó. Ninguém vai se retratar das notícias falsas. O Gabigol postou essa mensagem. O que para ele seriam as notícias falsas? De que a suspensão dele teria voltado e que o processo foi anulado. O Gabigol afirma que essas notícias são falsas, por quê? Porque ele não foi notificado. Né? O Gabigol não foi notificado, o Flamengo não foi notificado, e assim o Gabigol continua treinando e vai ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Então, ó, tá aqui a situação. O Gabigol fez esse desabafo, logo depois ele fez essa postagem aqui, ó. Postou uma foto dele e colocou: me deixem em paz, mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história. Aí ele botou ele com o fundo das taças ali, algumas que ele ajudou o Flamengo a conquistar. E aí o Gabigol fez esse desabafo. A gente foi conversar com o Fernando Soleira, o Vanderlei Nogueira, lá no nosso programa Bate Pronto da Jovem Pan, conseguiu falar com o presidente da Comissão Antidopagem, porque a gente queria tirar todas essas dúvidas. Afinal, Gabigol está ou não está punido novamente? Gabigol já está suspenso até abril ou não?
Gabigol tem o seu processo anulado ou não? Porque o Gabigol não foi notificado. E é em torno disso que está toda a polêmica. Aí o Fernando mandou áudios para o Vanderlei Nogueira, dando crédito aí para o Vanderlei, que é meu companheiro lá na Jovem Pan, um baita repórter. E ele mandou 2 áudios que eu pedi para o Vanderlei me encaminhar. Primeiro, eu vou colocar para vocês, porque é a pergunta principal. Foi quando eu falei, me diz uma coisa, ele está punido já? Ele já está suspenso novamente, como disseram as reportagens, ou não? E outra, o processo foi realmente anulado? Porque a notícia que foi trazida pelo GE, que o processo foi anulado porque a União Federal, né? A União Federal, ela não foi notificada da forma correta. E o que seria a União Federal? A Advocacia Geral da União. Seria o governo federal brasileiro. Não foi avisado da forma correta. E por isso, de acordo com a reportagem, o processo foi anulado. Então, eu vou trazer aqui, primeiro, a explicação do Fernando Solera do que é essa União Federal, que devia ser avisada e não foi, de acordo com a reportagem. E depois, a parte principal da entrevista com o Fernando Solera, que é quando ele responde se o Gabigol pode ou não jogar nesse momento, se o Gabigol está suspenso novamente e se o processo foi realmente anulado. Primeiro, ele vai explicar o erro que está saindo aí, que a União Federal não teria sido colocada nesse processo da forma correta. Vamos ouvir aqui, ó. Oi, Vanderlei, você tá bom, meu amigo? Então, a União Federal, quem representa a União Federal é a AGU. Então, a história lá do Gabigol, né? O CAS deveria ter notificado a Advocacia Geral da União. E até onde eu saiba, não conseguiram notificar a AGU. Ou não conseguiram, ou não souberam notificar a União Federal. Essa que é a questão, entendeu? Até ontem, a informação que eu tinha é que a AGU, a Advocacia Geral da União, não havia sido notificada. Olha aí, ó, esse foi o erro. A Advocacia Geral da União não foi notificada. E aí agora ele vai responder se o Gabigol pode ou não jogar pelo Flamengo ou se ele já está suspenso. A gente perguntou, mas a suspensão já começa a valer? O Gabigol já está fora ou não? E aí ele responde que aí é a parte que interessa ao Gabigol, é a parte que interessa ao torcedor do Flamengo. Eu vou colocar essa parte da entrevista aqui e vamos escutar a explicação do presidente da comissão antidopagem, se o Gabigol está suspenso de novo ou não, se ele pode jogar e os motivos. Vamos escutar aqui, exclusivo da Jovem Pan, o áudio que o Vanderlei Nogueira recebeu e a gente colocou no programa. Bom, veja bem, Vanderlei, a questão é bastante técnica, né? Vamos fazer um retrospecto. O atleta foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem aqui no Brasil. Foi condenado, todos ficaram sabendo, tornou-se público, inclusive, foi inclusive publicado no site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem como um atleta suspenso por 2 anos. Ponto. Como todo processo, existe a contrapartida. A defesa fez um trabalho bastante profissional e recorreu desta decisão aqui do nosso Tribunal Brasileiro ao CAS, Corte Arbitral do Esporte. E toda corte tem o seu rito processual. A Corte Arbitral do Esporte forneceu a suspensão da suspensão, né? O termo é esse mesmo, parece redundante, mas concedeu a possibilidade do atleta voltar a jogar durante o período que ele estivesse aguardando o julgamento no caso, o recurso do seu julgamento no caso, certo? Por um problema de rito processual,
não se conseguiu montar o painel deste novo julgamento, que é lá no CAS. Este painel tem 3 árbitros, 3 pessoas que vão avaliar e rejulgar o caso do atleta em questão. Ponto. Como não foi conseguido ainda montar este painel, o CAS revogou a suspensão da suspensão. Fica meio esquisito, né? Mas entendam, todo mundo perguntando se o atleta pode voltar a jogar, se o atleta não pode voltar a jogar. O atleta está com autorização, por enquanto ele tem autorização para jogar. Por enquanto está valendo a suspensão da suspensão dele, né? Está valendo essa situação. Até o momento que o atleta for renotificado, até o momento que a CBF for renotificada da questão desta suspensão da suspensão. Então, por enquanto, nada há de se fazer, a não ser se aguardar uma notificação oficial da Corte Arbitral do Esporte, que deve chegar, evidentemente, a qualquer momento. Olha aí, ó. Então é o presidente da Comissão Antidopagem Brasileira, Fernando Solera, garantindo que o Gabigol, nesse momento, pode treinar, pode jogar, até que ele seja notificado. E ele deixa claro, tá? Ele traz a notícia. Em breve ele deve receber essa notificação. Provavelmente esse processo vai sim ser anulado, porque ele mesmo disse que a Advocacia Geral da União não foi notificada da maneira correta, e assim deve voltar a suspensão do Gabigol até abril, e o Gabigol vai poder recorrer novamente. Então, nesse momento, de acordo com o presidente da Comissão Antidopagem Brasileira, Fernando Solera, o Gabigol pode jogar, o Gabigol pode treinar até que ele seja notificado. Então, enquanto o Gabigol não for notificado, ele pode jogar. Muita coisa aconteceu nessa quinta-feira. O Flamengo não entrou em campo, mas fora das 4 linhas. Muito assunto para a gente contar no vídeo de agora. Teve sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Vocês provavelmente já viram em algum lugar. O Flamengo encara o Palmeiras. O sorteio foi realizado lá na CBF e os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, marcaram presença, deram entrevistas para os jornalistas presentes. E o Marcos Braz foi falar de contratação, de negociação e me cometeu uma gafe internacional. Gafe essa que já está viralizando lá na Rússia, país do Zenit, clube que detém os direitos econômicos e federativos do Claudinho. Que gafe foi essa, Marcos Braz? Deu mole demais e a gente vai contar como está essa situação da negociação do Claudinho. Os dirigentes falaram sobre isso. Tem também a provável escalação para sábado, para o jogo contra o Criciúma. Será que os uruguaios serão titulares? Nós vamos falar no vídeo de agora. E tem também Gabigol. Pode ou não pode jogar? Falaremos sobre isso no vídeo de agora. Vamos começar falando do Gabigol. Um péssimo dia para aqueles que torcem contra o Vene Casagrande ou que tentam ser um hate do Vene Casagrande. Eu avisei a vocês, não teve nenhuma mudança no julgamento, algo que possa fazer com que Gabigol não possa entrar em campo, que fique impossibilitado de entrar em campo. Por isso que eu falei ontem no SBT e vi muito meme aí nas outras redes sociais. A Globo dizendo que o Gabigol não pode entrar em campo e o SBT, através do Vene, dizendo que pode entrar em campo. Quem será que está certo? Não tem jeito. Você que torce contra ou você que tenta ser um hate, que vem aqui apenas para tentar tirar minha credibilidade, um péssimo dia para você novamente. Porque, na boa, eu não sou dono da verdade, mas eu vou sempre trabalhar em busca da verdade. Então, mais uma vez, teve até nota oficial, dirigente do Flamengo dizendo que Gabigol pode sim entrar em campo, então o Gabigol está liberado. O próprio Gabigol veio publicamente aí nas redes sociais dizer: ninguém vai pedir desculpa pelo que foi dito ultimamente? Pois é, eu avisei a vocês, o Gabigol não está impossibilitado. Foi apenas um portal, um outro portal que falaram sobre isso. Enfim, respeito à apuração de todo mundo. Agora você
que vem aqui no canal tentar tirar a minha credibilidade, mais um dia que você se deu mal. E ponto. Gabigol pode entrar em campo, mas será que será titular? Adianto que não. Mas nessa quinta-feira o Tite comandou um treino na parte da manhã e esboçou o time titular para pegar o Criciúma. Será que os uruguaios vão a campo? Vou contar para vocês agora. Vamos lá. Na atividade de hoje, a penúltima antes do duelo com o Criciúma, que será em Brasília, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Ou seja, dos uruguaios, Varela e Vinha não começam no time titular, pelo menos nessa equipe que o Tite esboçou nessa quinta-feira. De La Cruz e Arrascaeta retornam à equipe. Luiz Araújo, que fez boas partidas durante o período da Copa América, fica como opção no banco de reservas. No meio era o Alan, mas o Alan está suspenso, então volta o De La Cruz, mas eu acho que o De La Cruz já voltaria, independentemente do Alan à disposição ou não. O Bruno Henrique não foi a campo novamente, ficou fazendo tratamento da lesão no tornozelo e não pega o Criciúma, é um desfalque, e o Alan suspenso também é outro desfalque. Fora isso, todo mundo à disposição, e eu quero saber de você, torcedor. Gostou dessa provável escalação? Concorda, não concorda? Queria o Varela e o Vinha titulares? Ou acham que o Luiz Araújo tinha que ser mantido como titular, o Arrascaeta no banco de reservas? Quero a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras. Pois é, duelo definido, pessoal. Flamengo encara o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, e com o adversário na Copa do Brasil definido, o Flamengo vai ter aí uma sequência duríssima nas próximas semanas, do dia 31 de julho ao dia 22 de agosto, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em 22 dias. Vamos lá, provavelmente dia 31 o Flamengo pega o Palmeiras em casa pela Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. Dia 3 de agosto o Flamengo pega o São Paulo fora pelo Brasileirão. Depois no dia 7 de agosto Flamengo e Palmeiras também fora de casa, lá em São Paulo. 11 de agosto Flamengo e Palmeiras novamente, só que no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 de agosto Flamengo e Bolívar na Libertadores, Maracanã. Aí, dia 18 de agosto, Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. E no dia 22 de agosto, Bolívar fora de casa pela Libertadores. Que sequência dura o Flamengo terá para agosto. Rapaz, dura mesmo, bem difícil. E para isso, precisa de reforços. Será que vem? Marcos Braz e Bruno Spindel estavam lá na CBF e falaram com jornalistas presentes sobre isso. Sobre Claudinho, Marcos Braz disse o seguinte: isso acontece, o caso da demora. Quantas vezes que clubes fortes vieram levar jogadores do Flamengo e não conseguiram? Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação, então eles não querem vender o Claudinho e a gente está nesse momento. Tem que ter calma e tranquilidade. Quando estiver um pouco mais próximo, quando a gente se sentir bem, pega o avião, porque não vamos fazer isso, o Flamengo sendo exposto a uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final. Ainda não está nesse momento de viajar, no caso. E ele ainda rebateu as críticas pela falta de contratação para o segundo semestre. Ele citou investimento pesado em De La Cruz, Vinha e Ortiz no início do ano, que isso tudo dá um pacote aí de 160 milhões de reais para explicar a segunda janela mais tímida do Flamengo por enquanto. A gente está nesse segundo momento da janela tentando fazer os ajustes. Achar que somente esta movimentação qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim, eu acho que é um absurdo. Até pelo seguinte, você tem um único orçamento. Ou você gasta no começo do ano ou no meio. Fizemos a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Então, entenda a torcida do Flamengo, entenda as cobranças, e a gente está ali para isso, para ser cobrado e fazer o melhor em relação às contratações, para dar ainda maior poderio esportivo para o Flamengo. A gente vem fazendo como fez nesses últimos 5 anos. Eu acho que o Flamengo foi de maneira muitas vezes assertiva no mercado. Pouquíssimos jogadores, ou quase nenhum jogador, em que o Flamengo botou mais de 4 ou 5 milhões de euros, deram errado. Mas isso é em função de todo um trabalho que é feito,
de todo um processo que tem interno. Mais uma vez, entendo a cobrança. Mas que a janela do Flamengo é ruim, é fraca, acho que é um absurdo. Para completar, mas antes de eu falar da gafe, na boa, Marcos Braz, você tentar justificar a falta de reforços nessa segunda janela de transferência por conta dos reforços que vocês fizeram no primeiro semestre é um absurdo. Você está querendo tirar o torcedor para palhaço. Por quê? Não adianta você tentar mencionar as contratações feitas no primeiro semestre. Sabe por quê? Porque você está tentando o Claudinho há muito tempo. Porque teve contratação no primeiro semestre. Então por que está tentando? Se vocês não tivessem tentando contratações no segundo semestre, eu ia até entender esse seu argumento. Mas vocês estão tentando e não estão conseguindo. Tá feio, Marcos Braz. Está feio essa demora. Tudo no Flamengo se torna novela. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson na surdina de um dia para o outro, ninguém sabia. No Flamengo tudo é novela. Tudo. E eu sei por quê, porque tudo vaza. E eu falo por mim, eu sou jornalista. Eu tive acesso ao vídeo que está pronto para anunciar o Claudinho. Então, Marcos Braz, não tente fazer o torcedor de palhaço. Não tente fazer o torcedor de palhaço. Vocês não estão conseguindo as contratações e é por conta disso que as contratações ainda não foram feitas. Não é porque vocês fizeram investimento alto no primeiro semestre. Vocês estão tentando, o Marcos Antônio, que com todo respeito, é ninguém na Europa. Ninguém. Vocês estão sendo enrolados pela Lazio. Vocês estão sendo enrolados pelo Zenit de novo. Foi assim com o Endel e está sendo agora com o Claudinho. Vocês estão sendo usados e o Claudinho está próximo de renovar com o Zenit, porque ele recusou a primeira proposta de renovação. Mas você acha o quê? Que se o Flamengo não conseguir chegar a um acordo com o Zenit, ele não vai renovar lá no Zenit? É óbvio que vai. Então, Marcos Braz, esse discurso não cola, pelo menos comigo. Esse discurso não cola. Dito isso, para finalizar isso tudo aí, sabe o que aconteceu? O Marcos Braz fez o Flamengo se tornar chacota internacional. A famosa internacionalização da marca aconteceu, porque lá na Rússia, nesse momento, está todo mundo zombando do Flamengo por conta de uma declaração do Marcos Braz. Nesse momento aí, para justificar as dificuldades na contratação do Claudinho, ele disse que o Flamengo negocia com um ex-presidente da Rússia e que hoje é presidente do Zenit. Mas o dirigente do Flamengo se enganou feio e confundiu, sabe por quê? O atual mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, nunca foi presidente da Rússia. Sabe quem foi o presidente da Rússia? Dmitry Medvedev. O nome, o sobrenome é igual, mas não é a mesma pessoa. E nesse momento, a Rússia inteira está zombando do Flamengo graças a essa declaração do Marcos Braz. É inacreditável. É isso aí, nação rubro-negra. Dia agitadíssimo e o que não faltou foram notícias para deixar vocês por dentro de tudo que acontece nos bastidores do nosso Mengão. Saudações rubro-negra e até amanhã.